Livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 6. A partir do primeiro. Estamos estudando capítulo por capítulo, então vamos estar fazendo a leitura do capítulo todo, do 1 até o 15. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Escolhi, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre eles importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E esse parecer contentou a toda a multidão, e alegeram os que Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Procoro, e Nicanor, e Simão, e Parmenais, e Nicolau, prosselito de Antioquia. E os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhe impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga, chamada dos libertinos, e dos cireneus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falavam. Então, ordenaram uns homens para que fizessem ouvimos-lhe, preferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. E excitaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo contra ele, o arrebataram e o levaram ao conselho. E apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e a lei. Porque nós ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Então todos os que estavam sentados no conselho, fixando os olhos nele, viram seu rosto como o rosto de um anjo. Amém. Bem,
Em Atos, capítulo 6, nós vimos, né, que a igreja crescia. Na igreja dos Atos dos Apóstolos, o que crescia era o número de discípulos, crescia o número dos seguidores, dos alunos, e crescia o número dos que tinham desejo de aprender. Não crescia o número de espectadores, dos curiosos, dos religiosos. A igreja de Atos dos Apóstolos estava enchendo, não inchando. Estava enchendo de imitadores, de pessoas que queriam ser parecidas com o Mestre. Pessoas comprometidas com Deus, com o Evangelho, com a igreja. Olha só, Wellington, abre Mateus 10, 24 e 25. Irmãos da Pereira, Mateus 5, versículo 48. Seu avisado. Você é muito avisado, papai. Não é o discípulo, mas o que o mestre, nem o servo mais do que o seu senhor. Faça ao discípulo ser como seu mestre, e aos servos como seu senhor. Se chamaram Beelzebul ao pai da família, quando mais aos filhos do mestre. Versículo 42. Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Amém. Os versículos estão mostrando que nós temos que ser pessoas comprometidas com Deus, com o Evangelho, com a igreja. Em meio de todo aquele mover, havia perseguições, pressões, ameaças, mas mesmo assim o número dos discípulos aumentava, cada vez mais. Aquela igreja funcionava com pregações nos templos e de casa em casa, e com discipulados. A igreja só crescia, mas com o crescimento começou a aparecer os problemas. Mas quando a igreja está crescendo de acordo com a palavra, ela vai ter escape. O Espírito Santo vai dar meios para os seus líderes resolverem os problemas. Nós vimos no versículo 2 que eles começaram a ter problemas. Os gregos e os judeus começaram a ter problemas uns com os outros. Dificuldades, dissensões mesmo. Eles se sentiam desprestigiados, desprezados na distribuição dos alimentos. Aqui os problemas do crescimento de grupos, de facções, panelinhas, preconceito e até racismo. Tudo isso está presente nas igrejas nos dias de hoje. O Wellington, abre aí, 1 Coríntios, capítulo 10, leu 16 e 17. Irmãos da Pereira, 1 Coríntios também, capítulo 1. Coríntios 1, do 10 ao 13. 1 Coríntios 10, do 16 e 17. Porventura, o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Meu é do 10 ao 1 Coríntios, capítulo 10, do 10 ao 13. do 10 ao 13.
Quero dizer com isso que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, eu de Apolo, eu de Cefas, eu de Cristo. Esse Cristo dividido foi Paulo crucificado por vós, aos fostes vós batizados em nome de Paulo. Ok? O que Paulo está falando ali? Havia essas divisões desde aquele tempo, como há hoje em dia. Uns falavam, eu sou de Paulo, outros eu sou de Cefas, eu sou de Apolo, eu sou de Timóteo, mas eu sou de Cristo. E só que Paulo está falando, quem morreu por você? Quem foi pregado na cruz foi Paulo? Quem deu a vida por você foi Paulo? Tudo bem, alguns deles foram até pregados na cruz, mas a vida, a salvação só veio por Jesus Cristo. Então não há por que ter essa divisão dentro das igrejas, mas, por incrível que pareça, existem panelinhas dentro das igrejas. Quanto maior a igreja, maiores são as divisões. Divisão faz parte, tem que ter o grupo das senhoras, o grupo dos irmãos, dos adolescentes, dos jovens. Tem que haver, é natural, tem que ter um grupo de oração, é natural, mas não precisa ser panelinha. Não tem que ter divisão de raça, de cor, nada disso. As diferenças que há entre as pessoas tem que ficar de fora. Tem que haver a divisão natural, mas as diferenças não podem fazer parte da igreja. Deus não tem preferência, Ele não faz acepção de pessoas. É preciso distinguir o central do periférico na vida da igreja. No versículo 2, os apóstolos entenderam que não poderiam abandonar o mais importante na vida da igreja, a palavra e a oração, para resolver os problemas secundários, os periféricos, como disse. Aqueles que têm a incumbência de dirigir a igreja ou qualquer cargo de liderança têm que saber discernir o que é central e o que é periférico, o que tem mais importância e o que tem menos importância. Deixa claro aqui, não é que não seja importante a igreja estar limpa, mas o pastor não pode deixar de pregar para limpar a igreja. É isso que eles estão explicando aqui. Não é que não seja importante o pastor fazer visita, mas é mais importante o pastor estar ensinando do que estar visitando. É para isso que tem o presbítero. Não é que seja mais importante o irmão estar passando necessidade do que ter uma palavra espiritual. Mas se tem um diácono para cuidar disso, o diácono vai cuidar dessa parte, da cesta básica, e o pastor vai cuidar da parte espiritual. É para isso que tem que haver a distinção nos cargos, mais cargos na igreja. Aí a gente aprende. Quantos têm deixado a palavra e a oração para fazer outros trabalhos de menos importância para a vida espiritual da igreja, negligenciando aquilo que é central para fazer aquilo que é periférico. Por isso, às vezes, a igreja não cresce. Central é aquilo que está no coração de Deus. Central é o que é gerado para crescer, salvar e edificar vidas. É este o objetivo da igreja. A igreja tem deixado de ser igreja para ser uma organização social, um clube, organizações políticas e tudo menos igreja. Não é o nosso caso, graças a Deus.
Nós temos feito de tudo para estar fazendo parte dessa vontade central de Deus, que é o crescimento da igreja. Mas, como vocês bem sabem, não temos tido ninguém para tomar conta dos periféricos. Então, temos que fazer tudo. O pastor está fazendo tudo, né? É ele que sai fazer visita, é ele que resolve os problemas de todas as pessoas. Há muitos líderes e crentes que estão envolvidos em um monte de coisas na igreja e um monte de tarefas, mas tem pouco tempo dedicado no gerar do Espírito, na oração, na meditação da palavra. Os apóstolos entenderam muito bem que havia necessidade de alguém para continuar o trabalho, alguém para servir à mesa. Não é vergonha e não é antibíblico ter pessoas que sirvam na igreja, como os diáconos, como os obreiros, como qualquer membro que pode estar fazendo. Como eu já disse tantas vezes, se você viu uma teia de aranha, pega uma vassoura, tira ela. Está vendo um copo jogado no chão? Pega o copo, joga na lixeira. É muito fácil manter as coisas. Não vamos deixar tudo em cima de uma pessoa só, sobrecarregando ninguém. Naquele tempo houve reclamação. A primeira coisa que os apóstolos ouviram e trataram de resolver, não procuraram e não agrediram, não amaldiçoaram ninguém. Eles ouviram e analisaram e agiram de bom senso. Eles entenderam que o trabalho deles não era de dar pão terreno. Por isso, eles não deixaram a palavra e a oração e mandaram escolher pessoas preparadas para fazer o trabalho social da igreja. Quando alguns líderes, dirigentes querem fazer tudo, o central e o periférico, sem delegar autoridade, acaba se sobrecarregando e destruindo a igreja e a sua família. Vamos ver alguns exemplos. Êxodo, capítulo 18. O Êxodo é muito comprido, é do 1 ao 20. Lá vai falar de quando o sogro de Moisés vai lá e fala para Moisés dividir a responsabilidade com os anciãos. O irmão Zé Pereira pode ler Provérbios, capítulo 11, versículo 14, e o Elton Mateus 11, do 28 ao 30. Provérbios 11, 14. Provérbios depois de Salmos. Mateus 11, 28 ao 30. Provérbios dele? 11, 14. Capítulo 11. Pode ler? Balança enganosa é a abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. Vindo a soberba, virá também a afronta, mas com os humildes está a sabedoria. A sinceridade dos infiéis os encaminhará, mas a perversidade dos desleais os destruirá. Não aproveitarem. Irmão, não aproveitem. é o 11, versículo 14. Aí 14. Não havendo sabe,
mas na multidão de conselhos há segurança. É só 14. Não, 14. É, 11 e 14. Pode mudar. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Estão aí as palavras de Salomão e as palavras do Senhor Jesus, para estarmos dividindo as tarefas, dividindo as coisas, não ficar sobrecarregados. É sábio dividir tarefas, é sábio ter direção, é sabedoria delegar tarefas aos outros, não querer fazer tudo sozinho. Isso nos traz preocupação, pois são tantos trabalhos periféricos na igreja que o central acaba sendo desprezado. Para organizar eventos, festas, datas, toda a igreja se ocupa, mas para o trabalho de ensino, palavra e oração, poucos aparecem, poucos procuram se envolver, poucos procuram ter um compromisso sério com a palavra e a oração. Não é o nosso caso, mas em igrejas grandes, eu sempre ouço outros amigos evangélicos comentarem isso. Quando vai ter festa na minha igreja evangelista, todo mundo participa. Mas quando é reunião de oração, reunião para ir na casa de um irmão, ninguém quer ir. Essa divisão não existe. Essa divisão santa não existe, fica tudo para cima de uma pessoa só. É como se a evangelista organizasse as festas da igreja, pregasse, cantasse, fizesse visita, limpasse a igreja, tudo sozinha. Vai ficar sobrecarregado, vai ficar cansado, vai ficar estafado, vai trabalhar para Deus por obrigação, não por prazer. E não é assim que tem que ser. A gente tem que trabalhar para Deus porque a gente adora a Deus, porque a gente ama a Deus, ama servi-lo. Não pode ser por obrigação. E é por isso que Deus nos colocou as pessoas para estarem nos ajudando. Devemos observar, pelo nome, que a maioria de diáconos escolhidos eram gregos. Portanto, os apóstolos, além de fazerem justiça com os gregos, permitiram à igreja escolher para dirigir o trabalho social da igreja e foram democráticos na coletividade, deixando a igreja escolher, e teocráticos no ministrar na igreja. No versículo 4, o 4 e o 5, eles disseram: nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Este parecer contentou a toda a multidão, e eles elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timon, e Pármenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. Estes eram os diáconos da igreja. Enquanto eles faziam o serviço social, os apóstolos perseveravam na oração e no ministério da palavra, no ensino. Aqueles que servem devem ser qualificados. Embora na igreja de hoje não precise ser qualificado nem para abrir e pastorear igrejas, quanto mais para ser diácono. Hoje se compra cargo ou recebe pela amizade ou posição social. Muitos pastores não são pastores mesmo, foram feitos pastores. Aqui no quarto profeta,
muitos cargos que foram dados somente porque a pessoa é amiga do dirigente da igreja. Muitos nós vemos por aí que apenas têm o nome, carregam o nome, mas não exercem o cargo que lhes foi confiado. Agora o pastor, tem muitos que abrem a igreja, abrem os pastores, eles abrem a igreja para ficar rico, para enriquecer, para ficar rico, para ficar rico. Tem gente que acha. A pessoa se faz pastor, abre uma porta, diz que é a igreja, acho que vai enriquecer. Tem carro velho, todo ano, acho que é nova. Pensar. Mas esqueceu a essência do que é. É isso aí, a essência de ser pastor, de pastorear, eles não têm. A palavra que edifica a igreja mesmo não tem, por isso que fecha. Às vezes não tem nem pecado nenhum, não tem a palavra. Às vezes, na igreja que fecha, não é nem por causa de pecado, é porque não tem palavra como alicerce. Também tem isso. Também, às vezes, o dízimo também não dá para pagar o aluguel, nem nada. Às vezes o dízimo não dá para pagar as contas. Mas quando é Deus que abre, paga tudo. Fica aberto. E a gente aqui? Se Deus está na frente, Ele que faz tudo. Porque o dízimo não é da igreja, é de Deus, né? É Ele que mantém. Amém? Alguma dúvida até aqui? Não. Vamos prosseguir. Na igreja de Atos dos Apóstolos não era assim. Diácono era um cargo muito importante e por isso tinha que ter qualificação. Para servir, não basta ser boa intenção, não basta ser gente boa, amigo ou parente. Tem que ter parâmetros. Os diáconos deveriam ter um caráter conhecido pela reputação. Irmão Zé Pereira, olha aí pra gente, 1 Timóteo é no Novo Testamento, capítulo 3, abre também, Wellington, a gente vai ver do 1 até o 10. 1 Timóteo, capítulo 3. 1 Timóteo, depois... Depois de Atos. Primeira Timóteo, isso, capítulo 3, a gente vai ler do 1 até o 10. Capítulo 3. Isso, começa no 1. Paulo, apóstolo de Jesus. Não, é a primeira. Essa é uma palavra que amo. Certo? Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Bom, bem, pois,
que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. 3. Não dado ao vinho, não dado ao vinho, não espancado, não cobiçoso de toque, ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, 4. Que o velho a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? 6. Não para que não caia na condenação do diabo. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância. 9. Guardando o mistério da fé, em uma pura consciência. E também estes sejam primeiro provados, depois sirvam, se forem irrepreensíveis. Amém. Olha só, diáconos, sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância, guardando o ministério da fé em uma pura consciência. Sejam primeiro provados, depois sirvam, se forem irrepreensíveis. Essa era a essência da igreja primeira, da nossa primeira igreja, da nossa essência de servidão. Tinha que ser provado e aprovado pela igreja, não podia ser neófito. Neófito aqui é novo convertido, não podia ser um novo convertido para não ser tentado e cair e levar o nome da igreja junto. Essa era a diferença. Todos os cargos são importantes, todos os cargos têm que ser ministrados por Deus, têm que ser escolhidos por Deus, e todos os cargos têm que ser provado e aprovado pela igreja. Eles deveriam ser cheios do Espírito Santo, cheios de sabedoria. Entre os escolhidos, vamos ver que 2 tinham dons espirituais de poder e milagres, que eram Estevão e Filipe. Para ver do Filipe, Atos capítulo 8, dos versículos do 5 até o 8. De Estevão nós vimos aí, no versículo 8. Primeiro, capítulo 1. Atos 6. Atos 6. 6, 8. E o 8, o 5 a 8. 5 a 8. Atos 6, capítulo 6, versículo 8. Capítulo 6, versículo 8. Capítulo 6, versículo 8. Estevão, Isso mesmo. e Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígio e
cidade de Samaria e lhes pregava Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viram os sinais que ele fazia, pois que os espíritos imundos saíram de muitos que os tinham clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. Esses dois tinham os dons do Espírito Santo, tinha a fé, mais fé e poder. Esses dois diáconos, dons espirituais, Estevão e Filipe. A necessidade da imposição de mãos, pois a imposição de mãos é usada para liberar bênção, ministrar cura, receber unção do Espírito Santo, autoridade para o ministério. No versículo 6 nós vimos: apresentaram ante os apóstolos e estes, orando, lhes impuseram as mãos. E agora está explicando o porquê de impor a mão quando tem consagração. O senhor estava aqui na consagração, não estava? Presbítero. Então, quando eles impõem as mãos, é para isso, para liberar bênção, ministrar, para ministrar a unção do Espírito Santo e autoridade para o ministério que a gente vai ter. E só pode impor as mãos em diácono, quem já é diácono, presbítero, quem é presbítero. Um diácono não vai impor as mãos sobre um presbítero. Não tem unção de presbítero para liberar para ele. A única diferença é essa. Mas na hora da oração, todos impõem as mãos. Na instituição de diáconos, resultou no crescimento da igreja. Crescimento numérico é fundamental, mas o objetivo final é a glória, a presença de Deus, e não pode ser comparada ou trocada por nada na corrida pela quantidade. Os homens estão tirando a glória de Deus, substituindo o precioso pelo vil. A igreja de Atos dos Apóstolos crescia, sem abandonar o precioso, a palavra, a oração, a fé, a boa conduta, o amor, o Espírito Santo e a mensagem da cruz. Estevão era um diácono, mas não comparado a muitos diáconos que vemos hoje. Estevão era, primeiro, um homem cheio de fé. Irmãos Abelhano, abre aí, Hebreus, capítulo 11, versículo 6, o Wellington, 2 Coríntios 5, 7. Antes de Apocalipse. Antes de Apocalipse. Tudo aqui, um bote, né? Aqui, É novo. Agora eu já sei aqui o pai do
2 Coríntios 5:7. Porque andamos por fé e não por vista. Hebreus. Hebreus 11:6. 12. Sim, senhor. Seis. Sim, senhor. Ora sem fé, orar sem fé. É impossível agradar. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que alguns são. Está mostrando que tem que ser um homem cheio de fé. Segundo, cheio do poder. Wellington, Atos 1:8, irmãos a Pereira, Lucas 10:19. Lucas 10:19. Mas recebereis a virtude do Espírito. É um pouquinho antes de Hebreus, irmão. Mas recebereis o Espírito Santo, e há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, e Samaria, e até os confins da terra. Capítulo 10, 19. versículo 19. 19. Eis que vós dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vós fará dano algum. Está mostrando que nos encheria de poder. Terceiro, um homem que faça prodígios e sinais. Aí vamos ler nós três. 1 Coríntios 12. 12. É um pouquinho para cá agora. Isso. 1 Coríntios 12, do 7 ao 10. De maneira que nenhum dos dons pode faltar. 1 Coríntios capítulo 12. Capítulo 12. Quero dizer o livro, capítulo 12. Capítulo 12. Capítulo 12. Capítulo 12. Capítulo 12. Versículo 7. 7. Mas há manifestação do Espírito, e dada a cada um para o que for útil. 8. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência. 9. E a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito, os dois se curar. 10. E a outro, a operação de maravilhas, e a outra, a profecia. E a outro, o dom de discernir os espíritos, e a outro, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação das línguas. Esses são os dons do Espírito Santo. Alguns deles, né? Está mostrando que esse diácono Estevão, ele tinha tudo isso. Ele era um homem cheio de fé,
Ele era um homem cheio de poder, porque ele fazia sinais e ele tinha esses dons do Espírito Santo. Ele fazia prodígios de sinais. E do 9 ao 15, nós vemos que um homem, que Estevão, foi um homem, para os padrões de obreiro de hoje, não se chamaria de diácono. Estevão, naquele tempo, ele era diácono, mas se você for olhar os diáconos de hoje, não tem nada a ver com Estevão, não tem nada a ver com Filipe. Os sinais que eles faziam, pode fazer hoje? Pode. É o mesmo Deus, é o mesmo Jesus, é o mesmo Espírito Santo. Só não são os mesmos homens, não têm os mesmos valores dentro de si. Ou eu mesma poderia fazer o que Estevão fazia. A nossa fé, acha que com o passar do tempo foi diminuindo em vez de aumentando. Um homem que, para os nossos padrões de obreiro de hoje, nos não chamaria de simples diácono, mas para aquela igreja acostumada com homens cheios dos dons do Espírito Santo, era comum aparecer diáconos com essas qualidades e dons espirituais. Mas, para os invejosos, Estevão era demais. Além de pregar a Jesus cheio do Espírito Santo e de sabedoria, ele fazia sinais, e como eles queriam calá-lo e não tinham motivos, arrumaram um pretexto, que nós vimos no 13 e no 14. Apresentaram falsas testemunhas, que diziam: esse homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra esse santo lugar e a lei, porque nós ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Eram pessoas falsas, invejosas, que estavam fazendo isso. Essa é a base usada por Satanás para instigar a perseguição. Foi a mudança da dispensação e de tempos. Observamos agora que eles, não podendo mais prender a Pedro e João, porque os anjos os soltavam, passavam agora a perseguir e prender os discípulos dos apóstolos. Mas mesmo assim, eles, olhando para o rosto de Estevão, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Olha só. Eles ficaram, Jesus falou para eles: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Nós já vimos isso, não foi? O que eles fizeram? Eles ficaram em Jerusalém. Todos os apóstolos. Aqui fala mais de Pedro e de João, porque eles apareceram mais. Porque Lucas, acho que conversou mais com Pedro nesse primeiro tempo, e acabou sendo assim, eles ficaram presos ali, não saíram para fazer o que Jesus mandava. E quando Pedro e João eram presos, os irmãos oravam e os anjos iam lá e soltavam eles. E nisso, os outros viram que não estava adiantando só prender, porque os anjos iam e soltavam. Aí começaram as perseguições, mas foi justamente para a dispensação dos tempos, porque se eles continuassem ali, a igreja não ia crescer, não ia espalhar, porque foi depois que começou essas perseguições, essas matanças, que começou a espalhar. Os crentes, os apóstolos começaram a sair de Jerusalém, de Samaria, começaram a falar com outras pessoas e para outras cidades. Por isso a igreja e o evangelho se espalharam. Semana que vem, o capítulo 7, que nós vamos estar